Tá? Então, a grande questão aí é como se calcula esse 1 mais 1 sobre 200 elevado a 150. Quero saber como é que eu faço esse negócio aí. Quer dizer, essa questão, no fundo, tem a ver com produtos notáveis, mas, normalmente, os livros de matemática, quando você fala de expoentes maiores aí, usam o termo binômio de Newton para se referir a contas desse tipo. Basicamente, você resolveu um problema de expandir uma potência de uma soma de dois valores. Então, galera, para a gente poder calcular esse negócio aí, tem toda uma revisãozinha que precisa ser feita. Eu vou para o slide seguinte e depois a gente vai voltar para cá. Eu vou lá fazer uma revisão teórica e depois a gente volta aqui para concluir a conta. Então, o começo da história é o seguinte, pessoal. Quando você estuda produtos notáveis no colégio, o primeiro produto notável que você aprende é esse aqui, ó, A mais B ao quadrado. Isso aí se desenvolve fazendo A2 mais 2AB mais B2. Todo mundo aprendeu. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Depois você aprende um produto notável que é um pouquinho mais difícil, que é o A mais B ao cubo, que é A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B ao cubo. Esse aí eu também imagino que todo mundo que está em casa assistindo conheça, né? Se você for um aluno um pouco mais curioso, dá vontade de querer perguntar como é que esse negócio fica e à medida que o expoente vai aumentando. Repara que se você voltar na nossa conta, é uma coisa parecida com isso daí, né? Mas o expoente aqui é 150, o expoente é enorme. Então cabe a pergunta, como é que essas fórmulas ficam se esse expoente for 4, for 5, for 6? Ou então se ele for menos? Porque repara que você começa a aprender do 2, mas ninguém fala nada sobre os casos anteriores. Na verdade, ninguém fala nada porque eles são muito simples, né? Você poderia, sim, ter A mais B elevado a 1, só que isso é A mais B mesmo, né? E você poderia, inclusive, ter A mais B elevado a 0. Só que isso aí dá 1. O que é mais interessante é ver como essas contas ficam para baixo. Quer dizer, se eu quisesse calcular o A mais B à quarta, como é que eu faria isso? Como é que eu desenvolveria esse negócio, né? E o que você tem que observar aí é o seguinte, existe um padrão muito legal no desenvolvimento de todos esses produtos notáveis. E o padrão é o seguinte, em primeiro lugar, as potências de uma letra vão descendo. Você vê aqui que no A mais B ao cubo, você tem A3, depois A2, depois você tem A elevado a 1, depois você não tem A. É como se fosse o A elevado a 0. No A mais B ao quadrado, você tem o A2, o A1 e depois não tem A. Aqui é o mesmo esquema, tem o A, depois não tem A, e aqui o A mais B elevado a 0 dá 1 mesmo, né? Então, se você, por exemplo, fosse querer desenvolver o A mais B à quarta, acho que seria muito natural você esperar que tivesse um A à quarta, que depois tivesse um A ao cubo, que depois tivesse um A ao quadrado, depois tivesse um A, e que o último termo não tivesse A nenhum. Da mesma forma, quando você olha para o B, parece que o que está acontecendo é o contrário. As potências da segunda letra vão subindo. Aqui no A mais B ao cubo, por exemplo, não tem B, depois B, B2 e B3. Se você subir para o A mais B ao quadrado, não tem B, B e B2. Não tem B, B. Quer dizer, então, deve ser, né, de se esperar também, que no desenvolvimento desse A mais B à quarta, no começo você não tenha B, depois você tem um Bzinho do lado do A ao cubo, depois um B2 do lado do A2, depois um B3 e, por último, um B4. Né? Enquanto as potências de uma letra descem, as potências da outra letra sobem. Só que se você olhar para esses produtos notáveis aí, não tem só potência de A e B. Você tem números jogados ali no meio também. Você tem um 2 aqui, tá vendo? Tem um 3 aqui embaixo, tem um 3 aqui do lado. Os produtos notáveis, eles têm alguns coeficientes também multiplicando as potências de A e B. E é a descoberta desses coeficientes aí que tem muito a ver com essa parte da matéria. Para você entender direitinho quais são os números que completam esse produto notável, você tem que voltar um pouquinho mais e lembrar de uma coisa chamada triângulo de Pascal. Aí. O triângulo de Pascal é um triângulo formado por combinações. Na primeira linha dele, que você chama de linha 0, você tem a combinação de 0, 0 a 0. Na primeira linha, na linha 1, que na verdade é a segunda, você tem a combinação de 1, 0 a 0 e 1, 1 a 1. Na linha 2, você tem 2, 0 a 0, 2, 1 a 1, 2, 2 a 2,
Na linha 3, você tem o 3, 0 a 0, 3, 1 a 1, 3, 2 a 2 e 3, 3 a 3, e por aí vai, né? Na linha 4, são todas as combinações com 4 elementos, 4 escolhe 3 e 4 escolhe 4. E reticências, né? Obviamente o triângulo não acaba aqui. Então ele é um triângulo formado por combinações. Vale lembrar que você começa a contar as linhas a partir do 0. Essa é a linha 0, essa é a linha 1, essa é a linha 2, aqui é a linha 3, a linha 4 e por aí vai. Pois bem, quando você calcula essas combinações aí, os resultados delas são 0 escolhe 0 dá 1, 1 escolhe 0 dá 1, 1 escolhe 1 dá 1 também, 2 escolhe 0 dá 1, 2 escolhe 1 dá 2, 2 escolhe 2 dá 1, depois você tem 1, 3, 3 e 1, depois 1, 4, 6, 4 e 1, e por aí vai. E se você der uma olhadinha aqui no triângulo de Pascal e der uma olhadinha no desenvolvimento lá daqueles produtos notáveis, parece que um foi feito para o outro, né? Você vê que os coeficientes que aparecem lá, eles são exatamente os números que formam o triângulo de Pascal. Aqui no A mais B elevado a 0, você tem um 1, e na linha 0 você só tem um 1. Aqui no A mais B elevado a 1, você não está vendo os números, mas tem um A aqui, ó, e tem um B também. E são um 1 e 1 aqui da primeira linha. Na linha 2, mesmo esquema. 1A2, 2AB e 1B2. Está aqui, 1, 2, 1. Então, repara que os números que completam o desenvolvimento dos produtos notáveis, junto com as potências de A e B, são os números que estão no triângulo de Pascal. Significa que se eu quiser completar esse A mais B à quarta, basta eu me guiar pelo expoente. Eu vou lá na linha 4 do triângulo de Pascal, levando em consideração que eu começo a contar do 0, e pego os números que estão ali. Tá aí, ó. Então, isso dá 1A4 mais 4A3B, 6A2B2, 4AB3 e 1B4. Está desenvolvido aí o produto notável. Então, repara que tem uma fórmula padrão para você expandir esse tipo de conta, né? O legal é que quando você quer generalizar, você não pode olhar aqui para os números do triângulo, não. O melhor, o bizu, é você olhar para esse formato. É pensar nos números do triângulo de Pascal enquanto combinações. Quer dizer, cada parcela, quando você desenvolve um produto notável, sempre tem um número que é uma combinação, tem uma potência de uma letra e tem uma potência da outra letra. Então, voltando lá na nossa conta, esse 1 mais 1 sobre 200 elevado a 150, ele pode ser calculado, esse produto notável pode ser expandido. A conta é feita da seguinte maneira. Deixa eu ir para um slide novo para a gente ganhar espaço. A chamada fórmula do binômio de Newton, que é o caso mais geral, né? Ó, fórmula. É assim, ó. Se você quiser desenvolver um produto notável qualquer, A mais B elevado a N, então está tudo generalizado aí, né? A primeira parcela, você pega, né, os números da linha N do triângulo de Pascal, é a combinação de N 0 a 0, né, o começo do triângulo. O A começa com a sua maior potência, o B começa com a sua menor potência. Depois, você tem outro coeficiente que vem do triângulo de Pascal, é a combinação de N 1 a 1. As potências de A vão descendo, N menos 1, as potências de B vão subindo. Depois você tem lá o N, escolhe 2, a potência de A vai descendo, a potência de B vai subindo. Onde é que esse negócio vai parar? O último termo é a combinação de N. N a N mesmo, o A já desceu tudo até 0 e o B já subiu tudo até N. Então, se você estiver interessado em fazer essa conta aqui, ó, que é o 1 mais 1 sobre 200 elevado a 150, você pode copiar essa fórmula do binômio de Newton na situação em que o A vale 1, o B vale 1 sobre 200 e o expoente N vale 150. Quer dizer, o que eu tentei explicar para vocês aí é que não só esses produtos notáveis mais simples aqui que você conhece podem ser expandidos. Qualquer produto notável que você quiser desenvolver, qualquer coisa do tipo um número mais outro elevado a um certo expoente, isso sempre se desenvolve segundo a mesma regra. Então, seguindo a linha de cima aí, ó, como o expoente é 150, a primeira parcela aí seria 150, escolhe 0. O 1 começa com o seu maior expoente, 150, e o 1 sobre 200
começa com o seu menor expoente, que é 0. Depois, você tem o 150, escolhe 1, depois o 1 vai caindo, ó, o expoente é 149, e o 1 sobre 200 vai subindo, ele tem expoente 1. Depois, você tem o 150, escolhe 2, o expoente do 1 cai, 148, o expoente do 1 sobre 200 sobe para 2. Depois, você tem o 150, escolhe 3, o expoente do 1 cai para 147, o expoente do 1 sobre 200 sobe para 3. E reticências, né? E aí a pergunta é a seguinte: tem uma conta horrorosa para a gente fazer aí, né? Uma conta enorme. Você pode estar perguntando, pô, Fontinelli, você vai encarar isso daí? Você vai desenvolver esse troço todo? Porque parece que está se encaminhando para isso. Se você voltar, para não se perder, a pergunta que a gente quer responder é se esse produto notável aqui dá ou não dá mais do que 2. E como a gente não tem nenhum outro artifício, parece que o único jeito da gente responder essa pergunta é pegar esse produto notável e calcular. Só que tem uma coisa muito importante aí, galera, que você tem que entender, que é fundamental para essa questão. Você não precisa dizer qual é o valor exato desse produto notável. O que está sendo perguntado é se ele é maior ou menor do que 2. Significa que, como essa conta é formada por um montão de parcelas, se você for somando, né, e num determinado momento você chegar à conclusão de que já passou de 2, você consegue responder o problema sem ter calculado essa conta aí inteira. Então a intenção é ir somando as primeiras parcelas e vendo o que acontece. E você tem que perder também um pouco do seu medo. Embora você olhe para isso aí, né, e pareça um troço absolutamente impossível de calcular, as primeiras parcelas têm resultados muito simples. Por exemplo, quando você olha para esse 150 escolhe 0, essa conta dá 1, né? Qualquer combinação 0 a 0 dá 1. 1 elevado a 150 dá 1 também. E 1 sobre 200 elevado a 0 também dá 1. Qualquer potência com expoente 0 dá 1. Conclusão, galera. Essa primeira parcela inteira aqui da soma, ó, deixa eu destacar, tem como resultado 1. Lembra que a gente não quer saber se esse troço é maior do que 50, do que 300 e pouco. A gente quer saber se é maior que 2. Então, se só a primeira parcela isolada já deu como resultado 1, significa que a gente está muito, muito perto. E como a gente está bem perto, isso deve dar coragem para a gente de tentar encarar as próximas parcelas. Repara que se você olhar para a segunda, essa combinação de 150, 1 a 1, dá 150. O 1 elevado a 149 dá 1. Eu nem vou me preocupar com ele, né? 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1. E esse 1 sobre 200 elevado a 1 dá 1 sobre 200 mesmo. Significa que essa segunda parcelona aí, ó, deixa eu destacar, dá como resultado 150 em cima e 200 embaixo. E isso é a mesma coisa do que 3/4, se você simplificar, que é 0,75 no final das contas. Então, esse troço tem um montão de parcelas, né? Um montão. Mas só somando a primeira parcela e a segunda, a nossa conta já deu 1,75. Quer dizer, se essa terceira parcelinha aqui, ó, der pelo menos 0,25, o jogo está ganho. A gente consegue responder a questão. Então, vamos encarar. Repara que está ficando pior, né? Esse 150 escolhe 2 aqui já dá um pouco mais de trabalho. Isso dá 150 vezes 149 sobre 2. O 1 elevado a 148 dá 1 mesmo. E esse 1 sobre 200 ao quadrado, eu vou botar assim, ó, é 1 sobre 200 vezes 200. Quer dizer, realmente a conta agora começou a engrossar, começou a piorar. Mas, de novo, ó, o 150 dá para simplificar com o 200, fica 3 em cima e 4 embaixo. E aí, se você multiplicar esse 3 pelo 149, essa conta dá 447. E lá embaixo no denominador, 200 vezes 4 dá 800, vezes 2 dá 1.600. É uma conta meio ruim, né? Mas repara que pelo menos a estimativa a gente consegue fazer, né? 1/4, 0,25, seria 400 sobre 100. Como aí deu 447 sobre 1.600, essa conta dá maior do que 0,25. Eu tinha falado sobre 100, né? 400 sobre 1.600. 447 sobre 1.600 dá mais do que 0,25. Então, quer dizer, de fato, essa soma aí, 1 mais 1 sobre 200 elevado a 150, dá maior do que 2. Então, a resposta do problema é sim, né?
Se você largar a sua grana na poupança por 12 anos e meio, ela de fato, né, mais do que dobra. Na verdade, eu vou dar a resposta precisa aí para vocês. Você pode ficar com a impressão de como a gente somou apenas 3 parcelas do binômio. A resposta já passou de 2. Somando todas as parcelas, pode parecer que isso passa muito de 2. Mas, na verdade, essa conta aí, só por curiosidade... Por curiosidade, esse 1... Opa! Esse 1i... Como é que eu fecho aqui? Pode voltar para mim, por favor. Foi mal. Era só para fechar mesmo, galera. Aquele 1 mais 1 sobre 200 elevado a 150 dá 2,11 aproximadamente. Significa que naquela questão ali a sua grana renderia 110%. Certo, pessoal? Então, essa questão sobre binômio de Newton aí, também mais do que resolver a questão, o objetivo era dar uma revisada boa no conteúdo. Também é um assunto pouco explorado. Tem uma questão anterior na prova da UERJ de 2006, que fala sobre triângulo de Pascal, é a questão sobre a barraca de laranjas. O pessoal que está resolvendo as provas anteriores aí deve lembrar dessa questão, mas aquela questão explora triângulo de Pascal especificamente. Triângulo de Pascal não é o capítulo todo de binômio de Newton, aquilo ali é só um pedaço. Binômio de Newton é um troço que vai um pouco mais além. Então, como também é um assunto que já caiu em muitas provas de segunda fase, e principalmente como é um assunto pouco discutido no colégio, né? É um assunto que os alunos dominam pouco, veem pouco, alguns nunca nem viram binômio de Newton, então também quis trazer essa questão aqui. Essa foi mais um chute mesmo, na esperança de que alguma coisa parecida com isso aconteça, para a galera ter uma noção aí de como o que se passa, como é que se fazem as contas, etc. Então, foram 3 questões que eu escolhi com segurança, porque complexos, polinômios e probabilidade a gente sabe que cai pra caramba, e uma outra questão que eu escolhi, que ela estatisticamente cai menos no vestibular, mas que é um assunto que, de repente, se caísse, todo mundo ia ter muita dificuldade para fazer, então eu quis dar uma revisada nesse conteúdo também. Certo, pessoal? Então, fica aqui o meu desejo de boa sorte para todo mundo. Esse foi um ano em que a gente trabalhou muito, né? A gente ralou muito, o pessoal se esforçou demais, e eu espero que amanhã vocês sejam recompensados com um bom desempenho na prova. Tá bom, pessoal? Um abração a todos, até mais.